Nesta noite quero que você leia comigo Atos, o livro de Atos, capítulo 11, e o versículo 26, focando na última parte do versículo. A última parte do 26º versículo do livro de Atos. Lemos estas palavras. E os discípulos, a palavra discípulo quer dizer aprendiz ou seguidor. E os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Primeiro, em Antioquia. Bem, Paulo e Silas estavam em Antioquia, pregando durante meses. Eles estavam organizando cruzadas evangelísticas, levando centenas de pessoas a aceitarem Cristo. Eles formaram uma grande igreja. E em tom de escárnio, as pessoas ao redor começaram a chamá-los de pessoas de Cristo, seguidores de Cristo, cristãos. Foi assim que a palavra cristão foi criada pela primeira vez. Seguidores de Jesus Cristo. Bem, esta noite quero abordar o tema: como viver a vida cristã. Como viver a vida de um cristão. Eu soube de uma garota há alguns anos que ouviu, quando era menina, uma das sonatas de Beethoven, e ela possuía um forte desejo de aprender a tocar. Ela tinha talento musical, mas 20 anos depois, seus vizinhos tiveram que ouvir e aguentar enquanto ela tocava Beethoven mal. O que houve? Ela nunca tinha lutado com os exercícios de 5 dedos e escalas. Ela não se importou em aprender a tocar. Atualmente, muitos de vocês desejam viver a vida cristã. Você deseja ser cristão e viver a vida cristã. Mas você nunca aprendeu como viver a vida cristã. Agora você foi informado de que deve ser cristão. Foi dito que deve viver a vida cristã, mas nunca lhe disseram como. Eu soube de uma mulher que disse que tinha um pastor maravilhoso. Ela disse: meu pastor é um ministro incrível e ele é um pastor maravilhoso e todos nós o amamos na igreja. Mas sinceramente não consigo entender o que ele espera de nós. Nessa noite, quero que entendamos algo sobre como viver a vida cristã. Mas antes de tudo, primeiramente, quero que entendamos o que é um cristão. O que significa ser um seguidor de Jesus Cristo? Há muitas pessoas que têm a ideia de que se você nasce em um país cristão, você é cristão. Muitas pessoas têm a ideia de que se você tem pais cristãos, você é automaticamente cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar o cristianismo. Não é por meio da carne ou do sangue, nem pela vontade humana. Não há nada que você possa fazer para se tornar automaticamente aceitável ao reino de Deus. Você pode ir à igreja. Você pode viver uma vida decente. Você pode ser uma pessoa boa, moral e virtuosa. Mas isso não faz de você um cristão. É possível ter traços cristãos, mas isso não significa que você seja um cristão. Há milhares de pessoas na América esta noite que pensam que são cristãs, mas na verdade não são cristãs no sentido mais estrito da palavra. Elas nunca passaram por um novo nascimento, nunca acolheram Cristo em seus corações. E se morrerem, não irão para o céu. Agora, um cristão é uma pessoa que teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Um cristão é uma pessoa que tomou a decisão de aceitar Cristo como Salvador e Senhor. Você o aceitou, você se comprometeu com Ele. Um cristão, em essência, é uma pessoa que fez uma escolha. Você fez uma escolha, você se encontrou com o Deus vivo, você aceitou Cristo em seu coração. Esse é o primeiro passo para ser um cristão. Isso já aconteceu na sua vida. Você já se arrependeu de seus pecados em algum momento da sua vida? Reconheceu que é um pecador? Disse: ó Deus, quero me afastar do pecado. E assim, pela fé, você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o começo. Muitas pessoas tentam viver como cristãos, mas Cristo não está em seus corações. Um cristão é alguém que tem Cristo dentro de si. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo vem ao seu coração e transforma sua natureza moral. Você recebe poder e força para levar uma vida cristã. Agora, ninguém pode viver a vida cristã até que primeiro tenha ido à cruz e recebido Cristo como Salvador. Cristo morreu na cruz.
Cristo ofereceu seu sangue por nossos pecados, mas você precisa vir e aceitar Cristo. Isso é uma decisão sua. Intelectualmente você diz sim, eu acredito, mas isso não é suficiente. Emocionalmente você pode ter tido uma experiência emocional, mas isso não é o bastante. Pela sua vontade você deve dizer, eu vou receber Cristo, eu entregarei minha vida a Cristo. Porém, depois disso, algo mais precisa acontecer. A segunda coisa é que deve haver uma mudança em sua vida. A Bíblia diz, todas as coisas passaram, eis que todas as coisas se tornam novas. Você precisa mudar sua atitude em relação a Deus. O amor a Deus deve ser supremo. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as suas decisões e escolhas de vida. É preciso haver uma mudança na sua atitude em relação a si mesmo. Você não deve ser mais sensível ao ego. Não seja mais egoísta. Não é mais aceitável fazer tudo apenas para si e para agradar a si mesmo. É necessário também uma mudança na sua atitude em relação ao seu próximo. Você deve amar seu próximo como a si mesmo. Portanto, é preciso haver uma mudança em sua vida. Tudo passa. Veja, tudo se renova. Eu ouvi falar de um homem, uma vez, que antigamente costumava amarrar seu cavalo em frente ao bar. E ele se converteu a Cristo em encontro metodista na igreja metodista. No dia seguinte, ele amarrou seu cavalo em frente à igreja metodista. O bartender saiu e perguntou, o que houve? Você amarrou seu cavalo aqui por 10 anos. Agora você amarrou ali. Por quê? Ele disse, fui convertido ontem à noite. Eu recebi Cristo. Ele disse, eu mudei de lugar para amarrar cavalos. E é exatamente isso que devemos fazer, mudar nossos hábitos. E se não houver evidências de uma mudança em sua vida, é melhor você verificar se realmente é cristão ou não. Porque se sua vida não foi mudada, se você não está dando os frutos que Deus lhe dá ao vir a Cristo, então é melhor você começar a duvidar se realmente conheceu Cristo ou não. Porque para o Filho de Deus uma mudança ocorreu. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito incluem amor, alegria, paz, paciência e muitos outros. Você vive como cristão? Você se entregou a Jesus Cristo? Você sabe que teve esse encontro com Ele e houve uma mudança na forma como você vive e na sua atitude? Se não, você pode não ser um cristão. Você pode estar em um paraíso de tolos. Você pode achar que é cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e uma mudança ocorreu na maneira como vive. Por fim, um cristão é alguém que aceitou um chamado, o chamado de Cristo. Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Moscou, esta noite, milhares de jovens estão sendo desafiados. Fico feliz em dizer que os jovens americanos, pelo que posso perceber, que estão lá não aceitaram o desafio do comunismo. Mas o comunismo está desafiando milhões de jovens. Jesus Cristo apresenta um desafio. Ele diz, a menos que você esteja disposto a aceitar meu desafio e viver por mim, não pode ser meu seguidor. Nas nossas igrejas atualmente, estamos focados em criar números impressionantes para nossos relatórios. Isso é bom, mas Jesus estava mais preocupado em eliminar pessoas. Sempre que uma multidão se juntava a Jesus e crescia demais, ele dizia, espere um instante. Ele disse, para me seguir, você deve se negar. Isso eliminou uma multidão. Então, se a multidão ainda fosse muito grande, ele diria, se você vai me seguir, terá que carregar uma cruz e me seguir. Isso afastou a maioria dos outros, porque eles não queriam ir para a cruz. A cruz era a cadeira elétrica, a cruz era a forca naquela época. E Jesus disse, se você vai me seguir, terá que carregar sua cadeira elétrica. Você terá que assumir seu lugar de execução, a falta de popularidade que vem ao me seguir. E a maioria das pessoas não quer fazer isso. A maioria das pessoas não quer se posicionar por Cristo. A maioria das pessoas não está disposta a se levantar e ser contada quando se trata de se render a Cristo. Eu pergunto a você esta noite, você tem certeza de que é cristão? Você tem certeza de que seus pecados foram perdoados? Tem certeza de que se morrer irá para o céu? Você está pronto para encontrar Deus? No sentido mais rigoroso, eu pergunto a você esta noite, você é um cristão? Tem certeza?
Se eu tivesse alguma dúvida no meu coração esta noite sobre estar pronto para encontrar Deus, você não conseguiria me tirar do Madison Square Garden até que eu resolvesse isso. Tenha certeza. Entregue sua vida a Cristo esta noite. Venha e receba. Muito bem, isso é um cristão. Cristo habitando no coração. Um encontro pessoal com Cristo. Recebendo Cristo como Salvador e Senhor. Isso é um cristão. Mas como viver a vida cristã? Isso é outra coisa. Como viver a vida cristã? Certo. Há cerca de 14 anos, acho que foi há 14 anos, eu me casei. Por cerca de 2 anos, cortejei minha esposa. E posso te dizer que foi um trabalho difícil. Conquistá-la. Trabalhei duro por 2 anos. Por fim, nos apresentamos ao ministro. Agora, eu poderia ter admirado minha esposa, e eu realmente fiz. Mas ainda não era casado. Eu poderia ter pensado que ela era linda e acreditado nela, mas isso não me tornava casado. Eu precisava estar diante do ministro. E ele disse: você aceita esta mulher como sua esposa? E eu respondi: eu aceito. E então ele nos declarou marido e mulher. Então estávamos casados. Uma decisão pública. Eu me apresentei publicamente diante de uma congregação de pessoas com testemunhas ao meu redor e tomei Ruth como minha esposa. Eu disse quero. Era uma questão de vontade. Só acreditar nela não bastava. Apenas ir almoçar na casa dos pais dela não era suficiente. Só amá-la não era suficiente. Eu tinha que dizer eu quero. E só acreditar em Cristo não é suficiente. A Bíblia diz que até o diabo acredita nos pecadores. Dizer que ele é maravilhoso não é o bastante. Só ir ao jantar de domingo na igreja não é suficiente. É necessário que por vontade própria você declare: eu o aceito como meu Salvador e Senhor. Você já fez isso? Mas então eu descobri algo que muitos casados, muitos jovens não pensam a respeito. A cerimônia foi apenas o começo. Agora, quando você vem e aceita Jesus Cristo, isso é apenas o começo. Anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, vocês vivem juntos. Vocês trabalham juntos. Vocês planejam juntos. Sua vida se entrelaça. E o casamento é trabalho. Não é só lua de mel. A minha é, mas a de vocês não sei se é para a maioria. A vida cristã funciona da mesma maneira. Você aceita Cristo, diz a Ele, eu quero. E a Bíblia afirma que você está casado com Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Mas agora vem os anos de seguir a Cristo e viver para Cristo. E se você quiser crescer, é preciso seguir algumas regras para crescer em Cristo. Agora a Bíblia ensina que você começa após receber Cristo como um bebê pequeno. Só um bebê. Você não é um cristão completo. Você vai à igreja no domingo de manhã após receber Cristo e às vezes alguns cristãos falam: será que ele vai durar? Me pergunto se a coitadinho vai resistir. Não é certo fazer isso. Você deve receber essas novas pessoas com amor, encorajá-las e ajudá-las a se desenvolver. É esperado que você cresça, mas há uma tragédia na igreja cristã atualmente. Realmente uma tragédia. Quando meu menino proferiu sua primeira palavra e ele disse: Dadá! Ao menos acho que foi isso que ele falou. Falaram que era isso que ele estava dizendo. Dadá! Estávamos super empolgados. Ele aprendeu a falar. Dadá! Mas e se em 20 anos ele ainda se aproximar de mim e disser: Dadá? Algo estaria errado. E muitos de vocês são assim. Você não evoluiu. Depois de 20 anos como cristão, ainda está dizendo Dadá. Você não progrediu. Você não cresceu. Você vai a uma reunião de oração. E o ministro diz: bem, vamos todos dizer um versículo.
Alguém fala João 3,16. Você diz, ele escolheu meu versículo. Isso era tudo que você sabia. Você não conhece a Bíblia. E se alguém pedir para você orar, você diz, bem, lamento, não posso orar. E ainda assim você afirma ser cristão. A vida cristã é um processo de crescimento. Iniciamos como crianças e vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Agora, algumas regras rápidas. Primeiro, a primeira regra é sobre oração. Temos que orar todos os dias. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram, Senhor, nos ensine a orar. Agora você precisa aprender a andar, certo? Aprender a andar de bicicleta, certo? Aprendeu a montar a cavalo, certo? Você precisa aprender a orar. Você aprende a orar da mesma forma. Senhor, ensina-nos a orar. Agora lembre-se, ao viver essa vida cristã, você não precisa viver sozinho. O Espírito Santo vive em você. No momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você para lhe dar poder, força, sabedoria e coragem para viver a vida cristã. Agora, o Espírito Santo também ajuda na sua vida de oração. A Escritura diz, da mesma forma, o Espírito também ajuda nossas fraquezas, pois não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo auxilia você na oração. Posso sugerir algo agora? Muitas pessoas dizem, não estou a fim de orar, oro apenas quando quero. Então, você está enganado. É importante que você tenha um horário e um lugar específicos para orar diariamente. Você tem um encontro marcado. Você vai se encontrar com Deus. Suponha que amanhã de manhã você tivesse uma reunião com o presidente Eisenhower. Você se levantaria e diria, não quero ver o presidente hoje. Ou suponha que você fosse apresentado à rainha. Não quero isso hoje. Não, você estaria lá. Você se vestiria bem. Você se apresentaria à rainha. Bem, todos os dias Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está esperando. Ele lhe deu uma audiência a qualquer hora do dia e você falha em cumprir o seu compromisso. Tenha um horário definido que você reserve e ore quando menos tiver vontade. A vontade também está envolvida aqui. Você diz, não estou afim. Tudo bem, seu corpo e suas emoções dizem isso. Minha mente diz, não quero orar. Minha vontade me faz dedicar tempo à oração, porque orar é um trabalho. A oração é trabalho. E muitas vezes você se esforça para manter seu compromisso com Deus. E de alguns desses momentos vêm os momentos mais valiosos e algumas das suas melhores respostas às orações. E a segunda coisa é ler a Bíblia. O objetivo da Bíblia é dar testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Nesta quinta-feira à noite, vou explicar como estudar a Bíblia, como ler e entender a Bíblia. Hoje falarei apenas sobre isso. Jó disse, eu estimei as palavras de sua boca mais do que meu alimento necessário. A Bíblia diz, deseje o leite sincero da palavra para que você possa crescer. Agora, a Bíblia afirma que não apenas crescemos fisicamente, mas dentro de você há uma alma. Você possui olhos, ouvidos, nariz, mãos e pés, mas dentro de você vive sua personalidade, sua alma, sua mente, sua memória, sua essência. Essa é sua alma, esse é seu espírito. Se você gastar todo o seu tempo no seu desenvolvimento físico, a maioria de vocês parece que comeu 3 boas refeições hoje. Você não deixou de comer hoje, deixou? Você não esqueceu de se vestir, de olhar no espelho, cuidar das suas necessidades físicas, mas e suas necessidades espirituais. Você atendeu seu corpo, mas esqueceu da alma. E a alma vai viver para sempre. O corpo morre e vai para o túmulo, mas a alma continua viva. Você passou todo o seu tempo alimentando o seu corpo, mas não cuidou da alma. Como se alimenta a alma? O que você oferece à sua alma? A comida da alma é a leitura da Bíblia. Não me interessa quem você é. Você não pode viver uma vida vitoriosa se negligenciar a leitura e o estudo da Bíblia. Toda vez que alguém vem até mim e diz,
não estou tendo minhas orações respondidas, não tenho vitória na vida, não tenho alegria na vida, não tenho a paz que sei que deveria ter como cristão. Eu faço uma pergunta: você lê e estuda a Bíblia diariamente? A resposta costuma ser: eles baixam a cabeça e dizem que não, não muito. Deus tem uma mensagem para você neste livro. Leia, estude, medite nisso. Agora veja como ler a Bíblia. Leia com respeito. É um encontro com Deus Todo-Poderoso. Leia com a expectativa de que Deus vai falar com você. Venha à Bíblia esperando ouvir Deus. E continue lendo até que Ele fale com você. Você pode ler apenas um versículo. Pense nesse versículo. Talvez você leia um capítulo inteiro. Pense nesse capítulo. Venha com a expectativa de que toda vez que você abrir as Escrituras, Deus tem uma mensagem para você. E então leia com dependência. O Espírito Santo inspirou a escrita deste livro e o Espírito Santo pode interpretar este livro para você. E cheguei a muitos pontos na Bíblia que não entendia e me ajoelhava e dizia: Senhor, mostre-me. E encontrei o significado daquela passagem de joelhos, guiado pelo Espírito Santo. E em seguida, dedique um tempo apropriado com a Bíblia. Evite ler um versículo como se fosse uma tarefa e logo fechar a Bíblia. Tire um tempo. Tire de 15 a 30 minutos. E você deve fazer isso todas as manhãs. Antes de sair do seu quarto pela manhã ou antes de deixar a casa, passe meia hora em oração e estudo da Bíblia. E posso te dizer que seu dia será muito diferente. Você se sentirá nas nuvens. Haverá uma felicidade em sua alma. Você terá um passo mais leve e um sorriso no rosto. Sua atitude em relação à vida será totalmente diferente se você se habituar a ler a Bíblia e orar todas as manhãs. E por último, se você vai viver como cristão, é preciso disciplina na sua vida. É uma forma de disciplina. A vida cristã é um caminho de renúncia e dificuldades. Jesus disse que estreita é a porta que leva à vida eterna. A Bíblia afirma que um cristão é um soldado que deve sofrer dificuldades. Portanto, suporta as dificuldades como um bom soldado Jesus Cristo, disse Paulo a Timóteo. O cristão é comparado a um boxeador que domina seu próprio corpo e pratica a autodisciplina. E em todo o Novo Testamento, você lerá palavras como essas que descrevem a vida cristã. Lute, enfrente, corra, trabalhe, sofra, resista, persevere, agonize, dê fim. Todas essas são palavras do Novo Testamento que falam sobre a vida cristã. É viver uma vida disciplinada. Devemos disciplinar nossas mentes, as coisas que lemos, as coisas que pensamos. Nenhum pensamento maligno deve entrar em nossas mentes e se entrar deve ser expulso imediatamente. Nossas mentes precisam ser disciplinadas para que não passemos tempo lendo coisas inúteis. E literatura que não desenvolve a mente e a alma ou assistindo a programas de televisão inadequados. Nós não desperdiçamos nosso tempo, não permitimos que nossas mentes fiquem paradas. Nossas mentes são organizadas. Nossas línguas são disciplinadas. Pedimos, Senhor, coloque um vigia diante da minha boca. Nosso tempo é disciplinado. Aproveitamos o tempo porque os dias são maus. Esses pequenos minutos, no entanto, essas pequenas dádivas que Deus nos oferece todos os dias, essas joias, não podem ser recuperadas. Precisam ser entregues a Cristo. Este corpo meu é o templo do Espírito Santo que está em mim. A Bíblia diz que com meu corpo deve haver autocontrole. Controle próprio. Mansidão. Bem-aventurados os mansos, disse Jesus. É isso que mansidão significa. Significa temperança, autocontrole. Devo ter uma vida com disciplina. Hoje temos tão pouca disciplina em nossa vida. Quanta pouca disciplina temos em nossa experiência cristã e em nossas vidas cristãs. E essa é a razão pela qual milhares de cristãos estão falhando. Não há disciplina. Precisamos de disciplina. E então, na vida cristã, há a igreja. Você já ouviu sobre os cristãos solitários? Tentando viver vidas cristãs solitárias? Vou te contar, a Bíblia não fala sobre isso. A fraternidade cristã não é uma escolha,
é fundamental, é um mandamento. Não devemos abandonar a nossa congregação. A Escritura diz que a igreja se assemelha a uma videira com várias ramificações. É como pedras vivas construídas juntas, membros do corpo de Cristo, todos entrelaçados. Agora, a igreja pode ter suas igrejas locais. Bem, você diz, sou membro da grande igreja universal, mas não sou membro de nenhuma igreja local ou reunião. É como afirmar que estou na marinha, mas não vou a nenhum barco. Como nas Nações Unidas, fui lá na segunda-feira e tive uma ótima conversa com o Sr. Hammarskjöld. E olhei pela janela e vi aquelas bandeiras das Nações Unidas e disse, aqui está uma organização, mas que tem muitos grupos locais em todo o mundo, na forma de países e estados. E aqui está a grande igreja, o corpo de Cristo. Mas tem suas divisões locais em toda parte. Uma pode ser chamada de luterana, outra de batista. Uma pode ser presbiteriana. Não importa o nome, se é um lugar onde Cristo é anunciado, se é um lugar onde Cristo é reverenciado, devemos ir lá e dedicar todos os nossos esforços ao trabalho da igreja. A igreja é para adorarmos juntos. É um lugar onde damos nossos dízimos e ofertas ao trabalho do Senhor. Espero que você esteja na igreja amanhã. Hoje é sábado. Vamos todos nos reunir no lugar de adoração amanhã. Vamos à igreja em todo o país. Deus nos pediu isso. E quero te dizer, você não pode viver uma vida cristã vitoriosa e ter paz e alegria no coração sem fidelidade à igreja. Apoie sua igreja. Há pessoas que dizem, bem, estou procurando uma igreja perfeita. Portanto, você não a encontrará. Pois se você se unisse a uma igreja perfeita, ela se tornaria imperfeita. Você nunca encontrará uma igreja perfeita. Eu tenho viajado por todo o mundo e vi centenas de tipos diferentes de igrejas. E nunca vi uma perfeita até agora. E deste lado da glória, nunca haverá uma. Jesus tinha um pequeno grupo de homens com ele. 12 deles eram imperfeitos. Judas o traiu, Pedro o negou, e quando tudo ficou difícil na cruz, os outros o deixaram. Não existe tal coisa como um corpo perfeito na terra. Entre na igreja e comece a trabalhar para Cristo. E então, por último, o crente é ser uma testemunha de Cristo. Como você dá testemunho? Você testemunha pela maneira como vive. Um sorriso, a gentileza, ser atencioso, a graça. Você dá testemunho de Cristo. E se você viver de forma renovada, na qual Cristo vive em você e irradia através de você, outras pessoas se sentirão atraídas e perguntarão, qual é o seu segredo? E você dirá, eu conheço Jesus Cristo. E você tem a oportunidade de testemunhar por Cristo. Testemunhe em casa. Testemunhe em seu trabalho diário. Não devemos ser preguiçosos nos negócios, mas servos em espírito, servindo ao Senhor. Devemos testemunhar pela forma como realizamos nosso trabalho. Devemos trabalhar com fidelidade. Se você trabalha em uma fábrica, faça isso com dedicação. Como se fosse para o Senhor, você não trabalha apenas para o chefe. Não é só para o sindicato que você se esforça. Você trabalha para o Senhor. Se você é um empregado, você serve a Cristo. Ele é aquele a quem você deve prestar contas se é cristão. A Bíblia nos ensina que os cristãos são forasteiros aqui. Nós somos mensageiros de Cristo. A Bíblia nos diz que somos um povo distinto, separado para Cristo. Devemos ser luzes que brilham em uma geração cheia de perversidade e maldade. Observamos mentiras, hipocrisia, desonestidade e desejos carnais ao nosso redor. Observamos diferentes mundos ao nosso redor, homens consumidos pelo materialismo. Entregue sua vida a Jesus Cristo e deixe-o viver em você, sendo uma testemunha brilhante para Cristo. Torne-se sal em sua comunidade. Seja uma luz em sua comunidade. Deixe as pessoas saberem onde você se posiciona por Cristo. Viva uma vida limpa, honesta, pura e saudável. Quero te perguntar esta noite. Você é cristão? Você vive assim? Não estou perguntando se você tem influência de cristãos.
Não pergunto se você é parte de uma igreja. Estou perguntando esta noite, você teve esse encontro com Cristo? Houve uma mudança em sua vida? Você aceitou o desafio de seguir a Cristo? Você está levando uma vida fiel a Ele? Se não, você pode começar agora mesmo. Sim. Agora mesmo. Diga, Senhor, eu entrego minha vida a você. Eu entrego meu coração a você. Eu dou minha alma. Desejo que Cristo entre em minha vida e perdoe meus pecados. Quero segui-lo e servi-lo. Desejo ter certeza de que meus pecados foram perdoados e que irei para o céu. Eu quero uma mudança na minha vida e na minha casa. Quero mudar o local onde trabalho. Quero ser uma luz para Jesus. Quero ser um testemunho para Jesus. Eu quero a alegria de viver para Cristo. Quantas pessoas afirmam ser cristãs, mas não encontram paz em suas vidas, não há felicidade, não há amor em suas vidas, não há comunhão com Cristo, não há entusiasmo. Eles se irritam rapidamente, são sensíveis, sentem ciúmes, estão cheios de orgulho. Digo a você, a vida cristã nunca foi feita para ser assim. Dê sua vida a Cristo e garanta que Ele habita em seu coração. Alguns de vocês entregam sua vida a Cristo esta noite pela primeira vez. Outros podem vir e renovar seu compromisso e dizer, hoje à noite, vou entregar minha vida a Cristo novamente e de novo. Vou me oferecer a Ele. Por todo este lugar, Deus está falando com centenas e milhares de pessoas. A todos que vierem esta noite e receberem a Cristo e dirão, estou pronto para começar, eu me entrego a Ele, venho aos pés da cruz, abandonando meus pecados e falhas. Estou vindo e me entrego a Ele como meu Salvador e Senhor. Peço que você venha. Peço que todos vocês se levantem de seus assentos em todo este magnífico prédio, desde as varandas até os cantos. Venham e fiquem em silêncio aqui na frente e digam, hoje à noite eu me entrego a Cristo. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar. Se estiver em uma delegação, eles também vão esperar. Mas peço que venha agora, com todas as cabeças baixas. E os olhos estão fechados. E o coro canta suavemente tal qual estou. Homens, mulheres e jovens. E vou avisá-lo sobre algo. Você não pode vir a Cristo quando quiser. Você só pode vir quando o Espírito de Deus está falando. E esta noite, o Espírito de Deus está falando com centenas de pessoas aqui. Ele está falando com você aí. Você pode entregar sua vida a Cristo agora e dizer, esta noite eu me entrego a Ele. Muitos de vocês são membros da igreja. Vocês são cristãos. Mas você precisa rededicar sua vida a Deus. Você precisa prometer a Deus que a partir de agora vai viver o tipo certo de vida cristã. Você vai ser o tipo certo de cristão. Peço que você entregue sua vida a Ele agora. De todo este lugar, centenas de vocês venham e fiquem aqui. Neste exato momento, levante-se do seu assento e venha declarar, hoje à noite eu me entrego a Cristo. Aguardaremos. Depois que você vier, teremos um momento de oração, um versículo da Escritura e vamos falar com você antes de você vir. Ou antes de ir, se estiver com amigos ou familiares, eles vão esperar. Você pode voltar e se juntar a eles. Mas venha agora e fique aqui como um sinal de que você está se entregando a Deus. Eu confiarei em Cristo. O coral vai cantar. Enquanto cantam, venha agora.